Ok, alunos. Vamos para a revisão, então, de 5 minutos. Joga no quadro, vamos lá. Isso, oba, revisão. Nosso mascote já está falando aí. Então, olha lá. Vamos entender. Houve o declínio do Império Russo, certo? Como foi que se deu esse declínio? Aí eu tenho um passo a passo. Eu tenho Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, Nicolau I, Nicolau II, até chegar aqui em Lenin, no poder, que são os bolcheviques. Aí eu tenho o Stalin, eu tenho Leon Trotsky, enfim, uma galera que irão fazer parte desse processo revolucionário russo. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Nicolau I foi o que mais contribuiu para esse atraso. Porque o Alexandre I teve a contribuição dele, o Alexandre II, o Alexandre III, mas o Nicolau, em vez de melhorar, nossa, piorou. A economia predominantemente era rural, tanto é que em pleno século XX, 1917, a Rússia ainda era agrária, governada por uma autocracia absolutista. O governo de Nicolau II começou em 1894 e foi a derrocada do czarismo. Houve, inclusive, o episódio conhecido como Domingo Sangrento e a insurreição do encouraçado Potemkin. Em vez de melhorar, ele piorou. E o que já estava pior ficou insustentável. Foi o caso aí do Domingo Sangrento, que a população fez um manifesto, levou até o paizinho, como era chamado, Nicolau, para ele se sensibilizar com o povo, né? Só que ele vai mandar suas tropas cossacos tocar o terror. E dezenas de pessoas irão morrer e outras vão ficar feridas, tá bom? A origem do Partido Socialista, como foi que se deu? O Partido Operário Social Democrático Russo, POSDR. Vejam, o POSDR, que vai ser liderado por Lenin e Trotsky. Os bolcheviques eram vistos como a maioria e os mencheviques eram vistos como a minoria. Mas todos eles estavam compondo a revolução. Grupo liderado por Lenin, que é do bolcheviques, versus o grupo liderado por Martov, que era o mencheviques. É bom que você não confunda os bolcheviques e os mencheviques com aquele outro grupo da França. Que também temos aí o sans-culotte, da planície e etc. Tá certo? Vamos lá. Aí se deu o fim do czarismo, a supremacia bolchevique. No dia 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais burgueses, irão depor, vão derrubar, vão tirar Nicolau II do poder. E aí começa esse processo de chegada até o poder. É chamado de a primeira fase, a segunda e a terceira fase. O que foi a primeira fase? Foi a Revolução Branca, também conhecido como a Revolução Liberal Burguesa. Na segunda fase, tivemos a Revolução Vermelha, também conhecido como a Revolução Comunista dos bolcheviques. E a terceira e última fase é que vai ser gerada uma guerra civil. Tá? Bom, houve então a Revolução Comunista. A bandeira comunista no meio, a foice e o martelo. No dia 7 de novembro de 1917, os bolcheviques ocuparam lugares estratégicos da cidade de Petrogrado. Houve aí uma formação do Comissário do Povo, pedindo paz imediata. Houve o confisco da propriedade privada e também a estatização da economia. Conseguiu manter-se vivo, conseguiu se manter no poder graças à resistência do Exército Vermelho. Isso
partindo para o Partido Operário Social Democrático Russo, ele vai ser composto aí por Lenin, por Stalin, por Trotsky. De outro lado da ponte, dos mencheviques, estava o Martov. Tá certo? Mas agora, vou deixar vocês aí para fazer a atividade e daqui a pouquinho eu estarei aqui de volta para fazer a correção. Tchau, tchau. Ok, alunos. Estamos de volta para fazer agora a correção da atividade. Lembrando que as atividades dessa aula, geralmente nós pegamos conteúdos que estão dentro dessas lâminas. Assim como também trazemos para vocês algumas questões de fora, que esteja associado ao assunto e que irão lhes beneficiar para o Enem. Para você ter essa pegada também, tá certo? Joga no quadro nossa primeira atividade, eu tenho aí a repressão violenta contra a população desarmada acabou com o imaginário popular do czar protetor e desencadeou uma onda ainda maior de greves e revoltas, com especial destaque para a insurreição do encouraçado Potemkin. Essa repressão, ela ficou conhecida como A. Domingo Sangrento, B. Praça Vermelha, C. Revolução Russa, D. Comunismo de Lenin e a letra E. Duma. Essa tá fácil, não tá? Para quem estuda, cara, isso é a coisa mais fácil do mundo. Qual é a resposta correta? Já sabe? Não? Rapaz, cadê meu aluno CDF? Olha, ele não está prestando atenção na aula, ele foi pego de surpresa. Eu vou deixar ele ler um pouquinho, eu vou dar um tempo para ele, e aí ele vai saber responder, quer ver? Bom, olha, já mandou. Segundo meu aluno top, o Galáxio, né? Ele está dizendo que é a letra A, Domingo Sangrento. E aí, aluno, tu concorda com isso? Será que tá certo isso daí? Ou não? Sei não, hein? Ele leu muito rápido, Ele nem degustou, assim, a pergunta em si, né? Não sei não, tem alguma coisa errada aí. Ou esse aluno é superdotado, ou será que ele é o filho do Lênin, filho do Max? Será? Para saber tanto assim? Será que ele é o filho de Karl Marx, filho de Lênin, filho de Trotsky? Não, né? Tá bom, vamos lá então. Segundo o meu aluno CDF que nós temos aqui, ele disse que seria a letra A. Vamos saber? A resposta correta, então, é a letra A. Bom, acertou. Vamos ver. Próxima pergunta? Podemos? Vamos lá. Em 1828, ideais socialistas passaram a ser difundidas através da criação do partido com ideais marxistas, como o Partido Operário Social Democrático Russo. Esse partido teve entre seus líderes A. Stalin e Hitler, B. Lenin e Trotsky, C. Alexandre II e Nicolau II. Letra D. Martov e Trotsky. E letra E. Nicolau e Stalin.
É no Colau. No Colau. Né? E aí? Podemos? Já sabe? É, aluno. Vamos lá. Ele tá pensando qual vai ser a resposta. Vamos ver. Estou falando? Alguma coisa está errada, alguma coisa tá errada nisso. Tá errado. Ele disse que será a letra... Ele está dizendo que foi a letra D. D de dado. A letra B de bola. B de bola. Leme Trotsky, será? Não sei não, hein? Em 1898, ideais socialistas passaram a ser difundidos. Será, camarada? Vamos lá para a resposta? É a resposta correta, então? É a letra... Fique esperto, viu? Fique esperto aí, porque não sei não. Em 1898, os ideais socialistas passaram a ser difundidos através da criação de partidos com ideais marxistas, como o PSD. Ok. Esse partido teve entre seus líderes Lenin e Trotsky. Muito bem. Não era Martov e Trotsky, não? Não, né? Então tá bom. Vamos lá. Eita, agora vem. Essa aí é top. Agora vamos para a hora do Enem. Já comunicou aí o nosso mascote. Bom, sei bem que é uma pergunta bem curta, né? Bom, a Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Tudo bem. Assinale a alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo. Letra A. Com a abdicação do czar, estabeleceu uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório. Letra B. Lenin, prisioneiro político, exilado na Sibéria, ficou excluído do processo revolucionário. Olha que interessante. E eu nem expliquei para vocês que realmente Lenin foi um político exilado. Quando ele volta do exílio, levanta a bandeira, todo o poder aos sovietes. Tanto é que ele assume essa liderança. Vamos lá. Letra C. O governo socialista colocou em prática, imediatamente, o projeto de reconstrução da economia, a nova política econômica, chamada de NEP. Também teve isso. D. No nível político, o governo revolucionário promulgou no mesmo ano uma nova Constituição que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1917. Letra E. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado, pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. Agora sim. Eu também pensei nessa daí. Também pensei. A Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista, estabeleceu o socialismo no país. Assinar a alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo. Perfeito. Então, o novo governo, ele estabeleceu uma aliança política entre os líderes do czarismo? Não. O novo governo, Lenin, prisioneiro, ficou? Não. C. O novo governo, socialista, colocou em prática a NEP? D. O novo governo, a nível de político, o governo promulgou no mesmo ano uma nova Constituição que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok. E a letra E, a fase final. O novo governo, na fase final do processo, caracterizou-se pela alteração das leis de direitos civis. Anulou o título de nobreza, separou a igreja e o Estado,
e fez a reforma agrária. E colocou um fim também na propriedade privada. Muito bem. Interessante. Interessante. Então, o meu aluno aqui, que é um estudioso, 24 horas estudando, não sei como, ele está dizendo que é letra D, D de dado, não é isso? D de dado. Que é no nível político, o governo promulgou no mesmo ano de 1917 uma nova Constituição, que legitimou a URSS. Resposta correta, então, é a letra... Não, você falou letra D. Eu fico só observando aqui. Ele disse que era a letra D, e aí, quando saiu a letra E, ele disse que ele estava... Mas estou falando. Vamos para uma pergunta aberta? Aí sim, vamos lá. Questão 4. Os sovietes da Rússia reuniram-se em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. Bom, pergunta é, quais foram as medidas tomadas por esse congresso? Aí, se pede que você relacione todas essas medidas. Você fez isso, aluno? Bom, se fez, tá de parabéns. É isso que nós queremos. E são poucos, né? Olha lá. Pedido de paz imediata, houve o confisco de propriedade privada e se buscou a estatização da economia. Feito isso, galera, deu tudo certo. Bom, para a nossa próxima aula, eu estou colocando para vocês aí um material complementar. Você deve assistir o documentário sobre Rússia. Está na History Channel, com duração de 44 minutos. É bem curto esse documentário. Tá bom? Aí está o link. É só clicar em cima do link que vai abrir. Não esqueça de ler o nosso material complementar. Nesse caso, se fala o documentário sobre a Rússia. Até porque na próxima aula, nós vamos continuar está falando sobre a parte 2, que é a Rússia, parte 2, que logo no início da aula eu mostrei para vocês. Ou talvez vai ter até a parte 3, não se sabe, né? Tudo bem? E aí, claro que não deixe de acessar as nossas aulas na nossa página Mediação Tecnológica /História. Aí você vendo isso, todos os conteúdos que você tiver, vai estar ali nesse link aí, tá bom? Bom, meus queridos, eu vou ficar por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.